Glória a Deus. Eu vou orar pelos pedidos de vocês também. A gente sempre recebe os pedidos de vocês na caixinha lá na frente, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou pro sinal de fumaça, pombo correio. Se você não mandou de jeito nenhum, você coloca o teu coração na presença de Deus agora, porque a palavra do Senhor diz que onde dois ou mais estiverem, ali Ele está também. O Senhor está aqui e está ouvindo o teu clamor. Amém? Pai, eu coloco diante de Ti agora, Senhor, cada irmão, cada irmã dessa igreja. O Senhor conhece todos os desejos do coração, Senhor. Pai, primeiro eu quero te pedir que o Senhor tire do nosso coração o que não é teu. Tira, Senhor, porque nós queremos viver o seu propósito, o seu plano para a nossa vida. Para que nós possamos parar de sonhar e perseguir aquilo que não é teu. Mas, Senhor, aquilo que é seu, que faz parte dos seus planos, que o Senhor realize na nossa vida, Senhor. Que o Senhor derrube toda barreira, que o Senhor nos transforme as coisas ao nosso redor, traga o favor dos outros a nosso respeito, Senhor. Nos dê as suas vitórias. Pai, vem agindo, Senhor, em corpo, alma e espírito. O Senhor sabe, Pai, os seus planos, os seus projetos, coisas que estão enterradas, às vezes, lá no fundo do nosso coração, e que foi o Senhor que colocou. E eu declaro a bênção agora, eu declaro cura, salvação, restauração, Senhor, de cada família. Senhor, eu te abençoo por estar do nosso lado e nos abençoar. E eu coloco cada um diante de Ti, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Vocês vão sentar só até vocês acharem a palavra. Mas tá tudo bem. Nós vamos ler Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios 3, 5. Quem for encontrando vai se colocando de pé para a gente poder ler a palavra do Senhor. Hoje a gente está sem a projeção aqui, então se você tiver sem Bíblia, você pode ficar ao lado de alguém que tem aí para você poder ler junto. Se não, tudo bem, é só prestar atenção que eu leio para você. Provérbios 3, nós vamos ler a partir do 5, amém? E diz assim a palavra do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Pode sentar. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre Deus cuidar dos nossos caminhos e sobre o que a gente faz enquanto Ele está cuidando dos nossos caminhos. Como que a gente deveria agir, deveria não agir, os cuidados que a gente precisa ter, independentemente de quais sejam as circunstâncias, se a gente está entendendo o plano de Deus ou não está, sabe? E porque Deus fala na palavra dele que Ele coloca diante de nós o bem e o mal. Ele fala isso, coloco diante de vocês o bem e o mal, escolham a vida. Deus é tão maravilhoso que Ele trilha o caminho, Ele desenha, Ele fala, é por aqui que vocês vão, é isso que eu gostaria que vocês fizessem, e Ele nos dá o direito de escolher aquilo que é melhor para a nossa vida. Ele fala, o melhor é isso aqui. Se eu fosse você, eu ia para cá. Mas Ele deixa que a gente escolha, né? Ele deixa que a gente possa tomar as decisões, que a gente possa ir para os caminhos que a gente escolheu, né? E a gente toma decisões erradas durante muito tempo na nossa vida, né? Quem nunca tomou a decisão errada que atire a primeira pedra, né? A gente faz muito isso. E as decisões que você está tomando hoje, elas vão afetar o seu amanhã. As decisões que você tomou hoje, que você tomou hoje de manhã, que você tomou hoje à tarde, as coisas que você decidiu fazer, que você decidiu não fazer, elas vão afetar a sua vida no amanhã, vão afetar a sua vida no hoje, tá? E eu queria falar um pouco sobre uma história que a gente conhece bastante e falar um pouco sobre as circunstâncias e as decisões que a gente toma, que é a história de Daniel. E é interessante olha como Deus faz as coisas, né? Eu não sabia que o pastor Leonardo ia cantar esse louvor falando de Babilônia hoje, né? E eu não sei se vocês sabem, mas espiritualmente, Babilônia representa o lugar onde estão todas as coisas ruins. Espiritualmente é como se a gente estivesse no meio de tudo aquilo que é ruim, sabe? O reino da Babilônia, espiritualmente falando, é um reino onde se encontram todas aquelas coisas que são fruto da carne, né? Inveja, ira, né? Toda ciúmes, briga,
todas as luxúrias, as coisas todas, né? Então tudo isso se representa na Babilônia, tá? Só que Daniel teve na Babilônia real e na Babilônia espiritual. Por que aconteceu com Daniel? O rei da Babilônia chegou ali em Jerusalém e fez cativo todo aquele povo e levou eles, né, para a Babilônia. E quando chegou lá, ele escolheu alguns que eram mais fortes, mais inteligentes, mais bonitos, mais jovens, para poder colocá-los para servir ao rei. E Daniel foi um desses, ele foi escolhido para poder servir ao rei. E eles tinham que fazer um treinamento de 3 anos para depois poder servir ao rei, tá? E Daniel vai colocado naquele lugar, chegou lá, eles mudaram o nome de todos eles, inclusive, né? De Daniel, dos 3 amigos dele, mudou o próprio nome de cada um deles. E Daniel tinha um propósito com o Senhor. Ele tinha feito um propósito naquele momento, ele não queria se misturar com as coisas daquele povo. Ele não queria se misturar com as coisas da Babilônia, ele não queria comer o que ele deveria, o que os outros estavam comendo, né? E a Bíblia diz que para aquelas pessoas lá era o que havia de melhor para eles comerem, tá? E Daniel vai e fala para o rapaz que cuidava deles e diz assim, olha, nós não queremos comer isso. Nós vamos comer verduras e vegetais. Né? E a gente não quer beber vinho, não quer comer essas coisas todas e tal. A gente não quer isso, a gente quer beber água, a gente quer comer verduras e vegetais e tal, o que depois a gente, né, alguns milhares de anos depois a gente conhece como jejum de Daniel, mas é o que Daniel falou, correndo o risco inclusive de morrer, né, porque aquele rapaz que cuidava deles também tinha medo de acontecer alguma coisa com ele, por mudar o que era o propósito do rei, né, e Daniel falou assim, ó, me dá 10 dias, você me dá 10 dias com a gente comendo do jeito que eu estou falando e a gente vê o que acontece, né? Foi assim que Daniel se colocou, tá? E eu queria falar um pouco sobre as posições, situações em que a gente se coloca, tá? Daniel estava numa circunstância, num lugar onde ele não queria estar. Não foi Daniel que escolheu ser levado escravo para uma outra terra. Daniel não escolheu isso, não foi uma decisão de Daniel. Daniel não falou, eu gostaria de ir para a Babilônia, sabe? E algum de vocês aqui já esteve numa circunstância na vida que você não escolheu estar? Vocês já tiveram em algum momento na vida de vocês uma circunstância em que você não gostaria de estar? Eu tenho certeza que vocês já também, tá? Porque a vida acontece assim. A vida não acontece do jeito que a gente desenhou. A vida não acontece do jeito que a gente imaginou que ela deveria acontecer, do jeito que você desenhou quando você era criança. Senão tinha um monte de bailarina, bombeiro, astronauta, né? A vida não é do jeito que a gente desenhou lá atrás. A gente faz planos, mas esses não são os planos de Deus. Não é como as coisas acontecem no agir de Deus. E muitas vezes na nossa vida, a gente é colocado numa circunstância que a gente não escolheu e que a gente não gostaria de estar. Isso acontece comigo, isso acontece com você, isso acontece o tempo inteiro, tá? Mas uma coisa é a seguinte, você não tem controle sobre isso, você não tem um controle sobre as circunstâncias que você vai viver, você não tem esse controle. Não adianta você querer ter. Se você é uma pessoa do controle, que você gosta de ter todos os controles na sua mão e tal, você já começou errado, porque você não tem esses controles todos. Tá? Não adianta você achar que você vai ter todos os controles de tudo onde você vai estar, do que vai acontecer, quem vai estar ao seu redor. Não adianta, isso não vai acontecer. Tá? Você não tem controle sobre isso. Mas você tem sim controle sobre as escolhas e as atitudes que você faz enquanto você está no lugar onde você não gostaria de estar. Isso você tem controle. Sobre como você vai agir e reagir, como você vai lidar com aquilo que foi colocado na tua vida. E às vezes é uma doença, às vezes é uma pessoa que Deus tirou da tua vida, às vezes é uma separação, às vezes é um emprego que você perdeu, às vezes é um lugar que você não gostaria de trabalhar e Deus te colocou para trabalhar lá, às vezes são pessoas que você não gostaria de lidar e Deus colocou você para lidar com essas pessoas. Enfim, as circunstâncias todas, elas se colocam, você não tem controle sobre as circunstâncias, mas você tem controle sobre o que você faz. Sobre o que você faz com as circunstâncias que se colocaram na tua vida. E aí, a gente tem 2 maneiras de reagir quando a gente é colocado nessas circunstâncias. A primeira reação é você começar a achar que Deus não está olhando para você,
que as bênçãos de Deus e o cuidado de Deus só vêm para as pessoas ao seu redor. Aí você se sente desanimado, você não vai mais para a igreja como você ia antes, você já não ora mais como você orava antes, você se entristece, o seu coração se entristece, às vezes você entra em depressão, você entra numa autopiedade incrível, você começa a ter muita pena de você o tempo inteiro e tal, e você se coloca nessa posição com Deus. É assim que você começa a agir com Deus. E às vezes você se adapta às circunstâncias. Aquela circunstância, às vezes você está no meio de pessoas onde você é o único cristão, onde você é a única pessoa que poderia falar de Deus, e você se sente impelido a agir diferente. Você se sente você é pressionado a não ser aquela pessoa que você gostaria de ser. E você acaba mudando. Ou você tem um outro jeito de agir, que é agir como se tudo tivesse sendo abençoado e manter as suas promessas e as suas relações com Deus. Porque Daniel tinha o jeito dele reagir com Deus. Daniel tinha o jeito, ele tinha dado a palavra dele para Deus. Tá? Tudo bem que a nossa palavra não vale nada perto da palavra de Deus, mas Daniel tinha dado a palavra dele para Deus, do que ele ia fazer e como ele ia agir. E ele se colocou na posição, inclusive, de correr risco de morte até. Tá? Mas, em geral, quando a gente toma a decisão de agir conforme o que Deus espera, ele traz para a gente até o favor das pessoas. Ele vai cuidando disso. A gente só precisa tomar a decisão do agir corretamente. E aí eu vou te dizer, você não precisa falar para mim, mas só para você refletir se você está agindo corretamente ou não, segundo as circunstâncias que Deus colocou na tua vida. Eu queria que você imaginasse agora que tudo na tua vida está perfeito. Que você ganha o tanto que você gostaria de ganhar, que você tem a saúde que você gostaria de ter, que você tem do seu lado a pessoa que você gostaria de ter, que fosse a relação com essa pessoa do jeito que você gostaria que fosse, seja com o marido, com a esposa, com filhos, todas as pessoas ao seu redor te admirassem, te amassem muito e tal. Como é que você ia conversar com Deus? Você ia ser uma pessoa grata? Você ia ser uma pessoa que ia bendizer a Deus? Você ia ser uma pessoa que ia ajudar as pessoas ao seu redor? Você ia ser uma pessoa que ia estar cheio de Deus no seu coração e transbordar Deus para as outras pessoas? Pois é assim que você devia estar agindo hoje, independentemente das circunstâncias na sua vida. Independentemente se você não ganha o que você gostaria de ganhar, se você não tem a saúde que você gostaria de ter, se você não está do lado da pessoa que você gostaria de estar, se você não trabalha no lugar que você gostaria de trabalhar. Porque a nossa relação com Deus não pode depender do que Deus faz pra gente. Porque Deus está cuidando de você o tempo inteiro, você só não vê. É que a gente não vê o trabalhar de Deus. E eu li uma coisa essa semana que foi muito interessante assim na hora. Até mostrei pra Tati, que era uma pessoa botou uma frasezinha assim na rede social que dizia assim: Deus está mais preocupado em transformar as pessoas do que em transformar as circunstâncias. Sabe? E aquilo me chamou muita atenção, porque é real isso, né? Porque Deus usa as circunstâncias para transformar as pessoas. Porque naquele momento Daniel fortaleceu a fé dele, Daniel se fortaleceu nos caminhos de Deus, Daniel pôde provar o quanto ele era fiel a Deus. Foi o que aconteceu com Jó, por exemplo. Jó se transformou ao ser tocado daquela forma. Então a maneira como a gente reage vai fazendo com que a gente se transforme, às vezes, naquilo que Deus espera que a gente realmente seja. Porque Deus quer que você seja diferente do que você é hoje. Tá? E a gente precisa decidir ficar firme mesmo com as circunstâncias que estão ao nosso redor. Mesmo que você esteja em Babilônia e você seja o único cristão ali no meio, só você e poucos gatos pingados estão ao seu lado. Tá? Não adianta você escolher irritação, ciúme, inveja, mau humor, se afastar da igreja, afastar das pessoas. Não é assim que Deus quer que você haja. Não é isso que Deus espera de mim, não é isso que Deus espera de você. Lembra sempre que a gente tem controle sobre como a gente age. Isso é muito importante, a gente tem controle sobre como a gente age. Às vezes você é traído por um amigo, você é traído por alguém que você confiava muito, por uma pessoa que trabalha com você,
por um marido, por uma esposa, tal, e te dói muito, claro que dói muito, porque a traição, ela vem de quem a gente espera que não traia, né? O que a gente espera das pessoas que não gostam da gente é que eles façam coisas ruins mesmo com a gente. A gente se decepciona com quem a gente espera mais, por exemplo, sabe? E quando a gente passa por isso, a gente pode escolher ser bom ou ser como aquela pessoa, por exemplo, né? Eu costumo dizer que essa pessoa não pode ter duas vezes o poder sobre você, né? O poder na hora que ela te machucou e o poder na hora que ela te transformou numa pessoa ruim. Ela não pode fazer isso com você. Ela só pode fazer uma vez, que é o que ela fez lá, e tá tudo bem. Dali você sai melhor, sabe? Dia desse eu estava conversando com uma pessoa no meu trabalho, e aí ele estava comentando sobre uma coisa de uma pessoa que tinha traído a gente. E aí eu comentei, falei assim, olha, eu limpei o meu coração na hora que eu me lembrei que a justiça pertence a Deus. E que essa justiça de Deus pode ser trazê-lo para os caminhos de Deus, pode ser transformá-lo, pode ser fazer ele passar por algumas coisas e depois ir para os caminhos de Deus, mas o plano final de Deus é sempre salvar todo mundo, sabe? E aí a gente limpa o nosso coração porque não nos pertence. Não nos pertence. E eu estou falando isso porque muitas vezes as circunstâncias que a gente vive foram criadas por outras pessoas, às vezes, né? Pessoas estão ao nosso redor e tal. Mas não adianta. Não adianta você fechar o teu coração, você ficar amargurado, ficar triste. Não adianta. Não adianta porque não é isso que Deus quer de você. E eu comecei a ler numa passagem hoje que diz que ela se refere, até tem uma outra passagem na Bíblia também que fala a mesma coisa, que é o seguinte, que a mente do homem planeja o seu caminho, mas Deus dirige os seus passos, sabe? Que é isso, a gente planeja caminhos, caminhos e caminhos, e Deus dirige os seus passos, sabe? Só que a nossa mente planejou um caminho. Esse é o nosso problema maior. Porque a gente acha que a gente é tão bom, que tudo aquilo que é diferente do caminho que a gente planejou, a gente acha que está errado. A gente sempre vai achar que está errado. Porque não foi do jeito que você planejou. E você fala, poxa, mas não era isso. Não era para ser assim. Era para ser de outro jeito. Poxa, era para eu acordar de manhã, achar um papel no chão, olhar, e era a Mega Sena acumulada que eu não tinha nem jogado. Né? Era para ser assim, aí eu não preciso mais resolver nenhum problema financeiro na minha vida e tal. Né? Que, eu falo isso porque eu não jogo, né, essas coisas. E aí eu sempre comentava com a minha mãe, que eu falava, a probabilidade de ganhar é tão pequena que se Deus quiser que eu ganhe, eu vou achar o papel no chão. Não achei até hoje. Mas as pessoas que eu conheço que continuam jogando também não acharam, então a gente tá igual. A diferença é que eu usei aquele dinheiro para comprar salgadinho. Tá, mas o que eu digo é, as coisas não são como a gente planejou. E a gente se irrita quando elas não são como a gente planejou. A gente se irrita com isso. Tá? Mas a gente não deveria se irritar, porque a sua mente faz um planejamento, mas é Deus que guia os seus passos. E aí, você prefere ir pelo teu planejamento ou pelos passos de Deus? Sabe? E aí é impossível você controlar se quem dirige os passos é o Senhor. É impossível, é impossível. Você nunca vai controlar, você não vai ter controle sobre isso, porque quem dirige os seus passos é o Senhor. E aí eu vou te falar uma coisa que está implícita nisso daí, mas é importante dizer para você, que você só fica calmo quando você sabe tudo que vai acontecer, tudo do jeito que vai ser, se você não sabe como vai ser amanhã, você não está calmo. Porque esse é um problema nosso. Aliás, esse é um problema da modernidade, que é o excesso de ansiedade. As pessoas são cada dia mais ansiosas. E elas ficam ansiosas porque elas gostariam que as coisas fossem do jeito que elas querem ou que Deus explicasse para elas o que ele pensou. A gente até brinca lá em casa que a gente não recebe um WhatsApp de Deus falando, ó, isso aí está acontecendo, parece que é bem ruim, mas relaxa, calma o teu coração, não é não, você vai ver lá na frente que é bom. Mas Deus não faz isso. Às vezes, em poucos casos, ele mostra um caminho ou outro, mas não é o normal dele. Porque a palavra de Deus diz que nosso Deus é um Deus de mistérios. Você quer ver uma coisa na hora que eu estava preparando essa pregação que me veio à mente? Daniel passou por aqueles perrengues todos, foi colocado naqueles lugares todos por causa das virtudes que ele tinha. Porque a Bíblia diz que ele foi escolhido para ficar lá porque ele era jovem, bonito, inteligente, sábio. Coisas que todo mundo ao redor dele deveria valorizar, provavelmente.
E a gente nunca sabe o que é que vai nos colocar em determinadas circunstâncias. A gente não sabe o que vai nos levar para aquilo, sabe? Aquilo que talvez ele valorizasse, e a Bíblia não fala como era a vida de Daniel antes, né? Mas será que ele tinha algum ego em cima disso? Às vezes a gente tem também, sabe? Às vezes a gente tem um ego sobre determinadas coisas que a gente consegue fazer, que a gente sabe, que a gente domina e tal. E às vezes Deus quer trabalhar a gente justamente nisso, naquilo em que a gente acha que a gente é muito bom. Como diz Paulo, que se a gente acha que a gente não caiu, que a gente não cai, a gente já caiu. A gente já tropeçou. Paulo fala sobre isso, porque significa que a sua falta de humildade, o seu ego, a sua autossuficiência já apareceram, né? E aí você já caiu, tá? E eu fiquei pensando nisso, falei, gente, Daniel foi escolhido para estar ali porque ele era inteligente, porque ele era jovem, porque ele podia entregar muitas coisas ao rei, sabe? E aí eu queria falar uma coisa para você. Sabe quando a gente fala assim, nossa, fulano dormiu igual um bebê? Dormiu igual uma criança? Por que a gente fala isso? Fulano dormiu igual uma criança. Porque criança não preocupa com nada. Não é real? E a gente fala, quando a gente vê uma criança falando assim, eu queria ser adulto. Eu queria crescer logo, eu queria ser adulto, tal. E a gente vai falar para a criança assim, não cresce não. Depois que você cresce, é tanta preocupação. É tanta coisa que a gente se preocupa. É boleto, é a conta vencida, é onde vai trabalhar. É tanta coisa que a gente se preocupa quando a gente fica adulto. Não cresce não, fica criança mesmo. Aproveita enquanto você é criança. Porque a criança dorme tranquila, né? Mas a criança não sabe nada do mundo. Por que ela dorme tranquila? Porque ela confia nos pais dela. Porque quanto mais uma criança confia no pai e na mãe, mais ela é tranquila. E se você precisa saber de tudo para ficar calmo, você está no caminho errado, porque a criança não sabe de nada. Você só precisa confiar no seu pai. Você só precisa confiar que Deus está cuidando. E você precisa agir corretamente, segundo o que ele espera de você. Pastor, mas como eu vou saber o que Deus espera de mim se ele não me mostrou para onde ele vai me levar? Cara, você tem um manual de instruções, que é um pouco maior do que o manual de instruções de uma geladeira, de uma televisão, tal, que chama Bíblia. E lá está dizendo que você tem que honrar o teu pai e tua mãe, que você não pode mentir, que você tem que perdoar, que você não pode roubar, não pode matar, não pode trair, que você tem que colocar Deus acima de todas as coisas, tem que exaltar o nome do Senhor em todos os momentos, você não pode estar na roda dos escarnecedores. Ih, lá vem o pastor falar de fofoca. Porque na igreja tem muita fofoca, né? Infelizmente, assim. Nós somos muito bons de falar qual é o erro do irmão ou da irmã. A gente só não percebe que a gente já está errando quando a gente está falando mal do irmão ou da irmã, né? Às vezes me entristece muito o coração quando eu chego perto de algumas pessoas que são pessoas de Deus e estão sempre falando mal dos outros. Então, Deus não espera isso de você. Não é isso, ele já te falou como é que você tem que agir, reagir, independentemente de onde você está e quais são as circunstâncias. Se você precisa saber de tudo para poder ficar tranquilo, saber para onde vai, o que Deus planejou e tal, você está errado. E talvez Deus vai ter que te quebrantar nisso aí. Talvez Deus vai colocar você numa situação onde você não sabe de nada. Você não tem a menor ideia para onde vai, o que vai acontecer, e aí você tem só que confiar e entregar. Porque lembra que Deus está mais preocupado em transformar pessoas do que transformar circunstâncias. Ele usa essas circunstâncias, sabe? É assim. E sabe, lembra quando você não tinha preocupações? Pensa nisso. Pensa quando você não tinha preocupações. Era bom, né? Era bom a gente não preocupar. E olha, quando eu falo para você não preocupar, não é que você vai estar assim, relaxado, relapso, não vai estar nem aí. Porque a palavra de Deus fala que a gente precisa trabalhar. Provérbios fala das formigas que trabalham e tal. A palavra de Deus fala que a gente tem que trabalhar, fala que a gente tem que cuidar das pessoas ao nosso redor e tal. Mas assim, faz a sua parte, entrega para Deus. E as coisas todas Deus vai cuidar. Não tem problema. Pode ser uma coisa na saúde? Pode. Mas Deus falou que pelas pisaduras de Jesus Cristo nós somos sarados. Pode ser tanta coisa, sabe? Que fala que a nossa casa toda vai servir a Deus, que nós estaremos nos caminhos do Senhor, que Ele restaura. Né? Essas coisas todas Ele fala pra gente, sabe? E aí, se você está angustiado, eu te sugiro conversar com você mesmo, em voz alta, igual doido. Porque quando você fala uma coisa, você é a primeira pessoa que escuta aquilo que você falou. E a nossa fé também vem pelo ouvir. E ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você pode falar com você mesmo. Sabe, se você está angustiado,
fala, Bruno, Deus está cuidando, porque a palavra dele fala que se a gente colocar ele em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Bruno, você não está entendendo, mas relaxa você não entender, porque a palavra do Senhor fala que os planos dele são maiores do que os seus. E aí a gente vai falando para que a gente mesmo possa relaxar. Porque a maior parte das suas batalhas, elas são na mente, né? A gente às vezes esquece que a maior parte das nossas batalhas são batalhas mentais. E a gente perde quando a gente já começa a pensar errado, sabe? A gente não enxerga, mas a palavra de Deus fala que fé é confiar naquilo que a gente não enxerga mesmo. E tá tudo bem, sabe? E olha, e tem uma coisa que eu acho muito interessante, que está em Isaías 45:1, versículo 2 e 3, eu vou ler para vocês aqui, que diz assim, ó, eu irei adiante de ti. Ó, presta atenção que é Deus falando comigo, Deus falando com você, ó. Ele fala assim, ó, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus está falando assim, eu estou na frente, eu vou na frente. E eu vou quebrando, derrubando todas as barreiras, todas as portas. Está atrapalhando você. E aí ele fala uma coisa que é incrível no versículo 3, que ele diz assim, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Se as riquezas e os tesouros estão escondidos, eles estão escondidos aonde? É o mistério de Deus. Quando a gente chega numa circunstância que a gente não consegue enxergar a circunstância e parece que não tem solução, e parece que não tem salvação, e parece que Deus não vai, que não tem de onde vir, e Deus extrai de onde não tinha, é Deus tirando os tesouros que estavam encobertos. É isso que Deus faz na nossa vida. Deus traz os tesouros que estavam encobertos. Então, você passou a semana inteira se preocupando. A semana inteira se preocupando, como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou pagar determinada conta, como é que eu vou resolver essa questão de saúde, como é que eu vou resolver isso no meu casamento, com os meus filhos e tal. E Deus está falando, você pode planejar anos que você não vai achar a solução. Então para de se preocupar, porque eu vou te dar os tesouros que estão escondidos. São os que estão escondidos. Deus fala isso. Ele fala, eu te darei os tesouros que estão escondidos. Ele fala, eu vou na sua frente, eu vou endireitar os caminhos tortuosos. Eu vou consertar os caminhos que não eram certos. Eu vou endireitar os caminhos tortuosos. Isso é muito importante. E às vezes a gente não entende. E a gente fala, por que Deus tirou determinada pessoa da minha vida? Talvez porque Deus não quisesse que aquela pessoa estava naquilo que Ele está preparando para você. Às vezes a gente chega 5 anos na frente e a gente consegue reconhecer o que está para trás. A gente fala, nossa, os caminhos de Deus são perfeitos. Olha o que Ele fez. Olha, quando eu estava passando por aquilo, eu estava tão angustiado. Mal sabia eu que aquela angústia era por causa da vitória que Deus estava preparando. Quantas vezes a gente já passou por isso na nossa vida, mas a gente não aprende. Porque a gente quer ter o controle sobre todas as coisas. Daniel controlou aquilo que ele podia controlar, que era a relação dele com Deus. Daniel orava todos os dias, Daniel continuou o jejum dele, Daniel comeu só o que ele disse que ia comer, e eu acho incrível porque no final dos 10 dias eles estavam mais saudáveis do que todos os outros. Todos os outros que estavam comendo todas as coisas que eram as melhores, estavam bebendo de todas as coisas que eram as melhores, ele e os 3 amigos dele estavam mais saudáveis do que os outros. E a Bíblia fala, inclusive, que Daniel e eles receberam tanta sabedoria, tanto conhecimento, que eles sabiam mais do que os sábios. Que a Bíblia fala que eram os magos, os sacerdotes, eles eram sábios daquela época, né? Que as pessoas iam lá procurar os sacerdotes, os magos, para poder perguntar as coisas todas, e fala que eles interpretavam os sonhos, eles entendiam as coisas todas, porque eles estavam conectados no Espírito. E às vezes é isso, porque às vezes está todo mundo lutando e andando numa direção X e Deus fala para você, não é para lá que eu quero que você vá. Eu quero que você trabalhe o teu espírito. Porque quando a gente trabalha o espírito, as outras coisas são acrescentadas.
E às vezes você acha que você ficou para trás, porque você não ficou trabalhando 12 horas por dia, igual a outra pessoa que ficou trabalhando 12 horas por dia. Porque você tirou hora para ir para a igreja, porque você tirou hora para orar, porque você tirou hora para jejuar, para abençoar os outros que estão ao seu redor. E você chega lá na frente e o vitorioso é você. E eu me lembro, assim, olha, aconteceu uma coisa na minha vida muitos anos atrás, né? Eu nunca quis fazer nenhum concurso público na minha vida, assim, não tinha perfil de ser funcionário público. Mas eu queria ser professor da UNB. É engraçado que eu falo, faz tantos anos que eu não sou mais, né? Parece que foi outra vida. Mas eu queria muito ser professor da UNB. E eu fui fazer um concurso e tinha uma vaga só. Era só uma única vaga para ser professor lá. E as pessoas estavam se preparando pra caramba, assim. E eu acho que só agora, nessa época da minha vida, é que eu preguei tanto quanto eu pregava naquela época. Eu ia pra igreja tantas vezes que eu podia, eu pregava, eu fazia as coisas todas de Deus e tal. E eu passei em primeiro lugar. Porque eu era mais inteligente do que os outros? Óbvio que não. Vocês não têm noção das pessoas que concorreram comigo. Não, é porque Deus trouxe o favor das pessoas para mim. Porque Deus trouxe a sabedoria para mim. E eu nunca vou esquecer que foi muito engraçado, porque tinha uma prova que ela era muito complexa, uma prova escrita. Eram 4 provas, mas a primeira era uma prova escrita que era muito difícil, sabe? E aí, no dia de fazer a prova, eu fui para a sala de um colega que já era professor da UNB, e foi no dia, tá? E aí eu falei assim, cara, eu não estudei nada, tal, não sei o quê, não vai ser agora que eu vou conseguir estudar alguma coisa que eu vou aprender. Mas eu vou me distrair, porque eu tô um pouco nervoso, tal, não sei o quê. Aí eu peguei um livro e comecei a ler as coisas daquele livro. E a prova era sobre aquele livro. E eu sabia tudo que eu tinha acabado de ler. Eu tinha acabado de ler o livro. E aí eu escrevi tudo que eu tinha para escrever, porque eu tinha acabado de ler. Aí depois, e é como Deus faz as coisas. Eu vou dar esse exemplo, faz muito tempo na minha vida, mas claramente foi o agir de Deus. E naquela época as provas eram assim, tipo segunda, terça, quarta, quinta, sabe? Era seguida assim. E eu tinha me inscrito naquela prova, eu não tinha mestrado, eu precisava do mestrado para ser professor, mas eu não tinha. Eu tinha me inscrito na prova só para saber como era. Só para saber como era fazer, porque um dia, quem sabe, se abrisse uma outra vaga, eu podia fazer aquele concurso e tal. E eles tinham marcado só aquela prova escrita, eles não marcaram as outras. Não foi assim, no outro dia, sabe? E eu fiz, tá tudo bem e tal. Aí um dia passou o diretor da faculdade por mim e falou assim, você já tá sabendo? Aí eu falei, o que ele? Que você passou em primeiro lugar naquela prova escrita? Eu falei, não é possível. Ele falou, é. Aí eu falei assim, mas eu não tenho nem mestrado. Ele falou assim, Bruno, mas ninguém sabe quando vão ser as outras. Eu falei, mas não vai ser daquele jeito, tudo seguidinho e tal? Ele falou, não, ninguém sabe quando vão ser as outras 3. Aí eu falei, então eu vou terminar o meu mestrado. Eu tinha acabado de entrar no mestrado, né? As pessoas levam 2 anos para terminar o mestrado. E aí eu lembro que eu sentei para conversar com a minha orientadora e eu falei, e eu tinha já escrito assim uns 2 meses, né? E eu tinha escrito um material muito bom. E aí ela queria que eu pulasse e fosse para doutorado já. Mas eu não podia fazer isso, porque se eu fizesse aí era 4 anos, aí que eu tava... Não tinha condição mesmo. E ela falou assim, você não quer pular pro doutorado? Eu falei assim, não, eu quero acabar o mestrado. Aí ela falou, quando? Eu falei, ontem. Aí ela, não, mas você não tem condição de acabar assim. Você vai levar meses escrevendo, vai não sei o que e tal. Eu falei, eu vou acabar o mais rápido que eu puder. E eu fiz em 1 ano e 2 meses. Eu já tinha feito 2 meses, eu levei mais 1 ano para poder acabar. Eu não conheço ninguém que tenha feito nesse prazo só, sabe? Eu acabei em 1 ano e 2 meses. Nunca vi alguém acabar tão rápido um mestrado. Aí eu defendi o mestrado na segunda-feira, na outra semana foram as outras 3 provas. Na segunda, terça e quarta. Porque Deus tinha preparado isso. E eu era um cara tão em dúvida, porque eu nunca quis fazer concurso público, e eu tinha muita dúvida se aquilo era Deus. Olha só tantas coisas que Deus tinha feito, e eu tinha dúvida se Deus estava preparando aquilo para mim. Real, eu tinha dúvida real. Aí eu fui e falei para o Senhor assim, pai, aí eles aumentaram, era uma vaga só, aumentaram para 4 vagas. Era Deus cuidando mesmo, né? Aí eu falei assim, pai, eu só vou se eu passar em primeiro lugar. Só para eu saber que foi o Senhor. Eu só vou se eu passar em primeiro lugar. Porque eu preciso saber que foi o Senhor que me colocou naquele lugar. Aí eu fiz a segunda prova, estava em primeiro lugar. Eu fiz a terceira prova, estava em primeiro lugar. Aí eu fiz a última prova, um cara me passou e ficou em primeiro lugar e eu fiquei em segundo lugar. A minha família inteira comemorando, porque tinha 4 vagas, eu fiquei em segundo lugar. E eu pensando, mal sabem eles que eu não vou assumir. Porque eu não passei em primeiro lugar. E eu pedi a Deus para mostrar para mim se era para eu assumir ou não. E eu falei que era só se eu ficasse em primeiro lugar. E eu não contei para ninguém. Assim, eles comemoraram muito mais do que eu, não contei para ninguém, mas eu não ia assumir a vaga. E aí o que aconteceu foi que 1 semana depois, o cara que passou em primeiro lugar foi promovido, ele estava perto de aposentar, trabalhava no GDF, e ele desistiu da vaga e eu passei em primeiro lugar. Deus abençoou o cara para me abençoar. Sabe? E é engraçado isso, porque
eu não queria estar naquele lugar, não estava na minha época de estar lá, eu tinha entrado por acaso, mas a gente não sabe onde Deus coloca a gente. E você sabe o que eu pensava quando eu passei em primeiro lugar na primeira prova? Pensava assim, olha como são as coisas, passei em primeiro lugar numa prova que não me serve de nada, porque eu não tenho mestrado ainda. Se ainda fosse lá na frente, quando eu tivesse terminado tudo, sabe? Eu pensava real desse jeito. E você sabe quando foi que teve outro concurso? Nunca mais. Passou anos sem ter outro concurso para aquela mesma vaga. Eu passei na única que teve, no único concurso que teve. Porque Deus cuida. E não foi nada do que eu tinha desenhado. Eu não desenhei aquilo. Eu não tinha desenhado para ser daquele jeito. Tanto que o dia que eu fui sair da universidade, que eu não fui mais dar aula, eu primeiro pedi a Deus para me mostrar se eu devia sair, porque foi Deus que tinha me colocado naquele lugar. Sabe? E todo mundo dizia, você é louco, né? Porque as pessoas passam no concurso aqui, elas ficam aqui até morrer. Porque professor da Universidade Federal, não sei o que e tal. E eu pedi a Deus para me mostrar e eu falei que ia sair. Eu chorava igual uma criança, assim. Mas Deus falou que era para sair, eu saí. E eu olho para trás hoje e fico, que bom que eu saí, né? Porque hoje eu costumo dizer assim, quando eu era arquiteto, quando eu era professor universitário, sabe? E um dia Deus falou para mim assim, a segunda casa vai ser melhor do que a primeira. Né? E só eu sei o tanto que a segunda casa na minha vida é melhor do que a primeira. Porque esses dias eu estava falando para minha mulher, teve dia dos namorados ontem até, né? E eu estava falando para minha mulher, falei assim, ela apareceu na minha vida quando eu achava que eu não ia mais amar. Quando eu achava que eu não tinha mais o direito de amar. Porque eu tinha estragado o meu primeiro casamento. E eu achava que eu não tinha mais esse direito. E eu achava que isso não ia mais acontecer na minha vida. Porque eu achava que eu não era merecedor. Mal sabia eu que eu não sou merecedor, nem vocês, né? Deus faz é porque Ele é bom. Né? E aí ela apareceu na minha vida. E no momento em que Deus vinha dizendo para mim, a segunda casa vai ser melhor do que a primeira. A segunda casa vai ser melhor do que a primeira. Ah, pastor, você está dizendo que as pessoas deveriam se separar? Não. Hoje eu faço casados para sempre. Eu digo para as pessoas que elas têm que ficar casadas para sempre. E eu sei que lá atrás eu errei quando eu terminei o meu casamento. Sabe? Eu sei que eu fiz esse erro. Eu tive que pedir muito perdão a Deus, mas muito, porque eu sei que eu errei. Sabe? Mas Deus perdoa quando a gente se arrepende de verdade. Deus perdoa. E eu me lembro, inclusive, que eu sentia uma certa... as pessoas olhavam para mim um pouco atravessado na época, né? E eu lembro que eu dizia para minha mãe, falava assim, mãe, as pessoas aceitam ex-assassino, ex-ladrão na igreja, elas só não aceitam ex-marido. Porque todo mundo olha com cara feia e tal, né? Mas eu precisei me arrepender de verdade, eu precisei ser transformado de verdade. E aí onde foi que Deus me colocou, gente? Eu faço casados para sempre toda quinta-feira na minha casa, abençoando as pessoas para elas ficarem casadas para sempre. Toda vez que eu vou realizar um casamento aqui na igreja, para mim é um momento tão sublime, né? Porque eu aprendi com isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes as circunstâncias em que você está colocado, elas podem ser para trazer uma bênção que você não estava nem imaginando. Porque os desenhos de Deus e os planos de Deus são diferentes, tá? E eu tinha me afastado um pouco de Deus e eu só fui abençoado quando eu voltei para a igreja, quando eu pensei, não, eu preciso estar nos caminhos de Deus, sabe? Então isso é uma coisa. A outra é como você reage com as circunstâncias onde você está, porque você escolhe como você vai reagir. Você pode escolher. E se você plantou errado até hoje, você pode começar a plantar certo a partir de hoje à noite. Você pode escolher plantar diferente. Tem pessoas, por exemplo, que têm casamentos muito machucados, mas elas podem escolher a partir de hoje sarar. E Deus sara. Às vezes relacionamento com os filhos, às vezes no trabalho, sabe? Eu já fui uma pessoa muito nervosa e eu revidava na mesma moeda. E hoje, quando eu estou no trabalho, as pessoas falam assim, nossa, chefe, você é tão calmo, você é tão tranquilo e tal. E eu penso, cara, Deus me mudou muito mesmo. Mas você começa a plantar diferente, você escolhe o que você vai plantar. E mais do que isso, às vezes as circunstâncias onde Deus te colocou, elas são necessárias para você cuidar das outras pessoas. Para que você possa ter empatia. Para que você possa saber como lidar com as pessoas que Deus põe na tua frente. E como você age e reage, vão te permitir ser assim. Vão te permitir ser assim. Daniel era uma pessoa capaz de dizer, olha, nas piores circunstâncias, quando eu estava para morrer, eu escolhi Deus. Eu escolhi Deus. Eu não sabia se eu ia ficar na Babilônia, se eu não ia ficar, tal, mas eu vou te dizer, você pode estar na Babilônia sem ser Babilônia.
Você pode estar no meio de pessoas que ninguém acredita em Deus, que ninguém age segundo as coisas que Deus espera. E ainda assim você pode ser a diferença. E não interessa como você agiu, porque Deus pode reconstruir. E se você ficar firme na circunstância e largar os seus argumentos, porque às vezes a gente argumenta tanto com a gente, que a gente não aceita o plano de Deus. E eu vou dizer, não tem nenhuma luta mais difícil, mais cansativa, mais dolorida do que lutar contra o plano de Deus na sua vida. Não tem. Primeiro que você vai perder. Porque não existe lutar contra Deus e ganhar. Né? Segundo que você está prolongando uma coisa que é bênção na tua vida. Você só não sabe que é bênção. Porque você não enxerga. Porque Deus falou que ele vai tirar lá do mistério. É isso que ele fala. Gente, essa palavra é muito bonita. Olha, eu vou diante de você. Fala, eu vou diante de você. Eu vou endireitar os caminhos que hoje estão tortos. Eu vou endireitar esses caminhos. E eu vou quebrar as portas de bronze. Eu vou derrubar as muralhas. Eu vou despedaçar os ferrolhos de ferro. Eu vou fazer isso na tua frente. Eu vou diante de você e eu vou fazendo isso tudo. Ou seja, eu vou preparando o caminho para você. E aí ele depois ainda fala, e eu vou te dar os tesouros que estão escondidos e as riquezas que estão encobertas. E muitas vezes eles estão escondidos e encobertos porque Deus ainda não trabalhou em você aquilo que precisava ser trabalhado. Porque muitas das vezes que a gente não recebe determinada bênção é porque a gente ainda não está pronto para receber aquela bênção. Às vezes a gente acha, a gente na igreja, a gente tem mania de achar que tudo é o diabo contra nós. Tudo é o diabo contra a gente, tal. Muitas vezes é mesmo, né? Que a gente vive uma batalha espiritual diária, assim. Mas muitas vezes é o plano de Deus realizando na tua vida. E você está lutando contra ele. E você não mudou você. E aí você é aquela pessoa que fala mal do outro, mas não olha para você. Que trata mal o outro e quer que o outro te trate bem. Sabe? É ruim isso. Onde é que você vai chegar desse jeito? Você não escolhe a circunstância. Solta o controle. Solta o controle. Eu conheço algumas pessoas aqui nessa igreja que são muito do controle. Que elas precisam entender tudo o que está acontecendo. Não era para você, pastor Lenita. A pessoa já começa a rir. Tudo bem que você também é assim. Mas olha, você não sabe e você não tem como controlar. Vai sofrer com isso para quê? Lembra sempre das crianças que não sabem. Elas não sabem o que está acontecendo na vida delas. Elas só confiam. Elas só entregam para Deus. Circunstância não significa nada. Nada. Você pode estar na Babilônia, você pode estar onde for. Não significa nada. Você pode ser levado escravo para o Egito, para depois você estar sobre todos eles e cuidar das pessoas. Você pode ser crucificado para poder salvar todo o povo de Deus. Você pode ser tantas coisas. São tantas coisas, sabe? Aliás, Jesus, como homem, aprendeu a entregar. Porque ele falou, pai, se possível, afasta de mim isso aí. Eu não queria não. Eu não queria não. Tá? Chorou sangue, suou sangue. Se possível, afasta de mim isso aí. Porque ele sabia o que esperava ele. Mas ele falou, que seja feita a sua vontade. Mas hoje ele está sentado à destra do Pai, nos céus, o rei dos reis. Sabe? A gente não sabe, então só recebe aquilo que Deus tem para você. Às vezes a batalha é na tua mente. É só isso que você precisa. Se você vence a batalha na tua mente, você já venceu muita coisa. Só entrega, espera o que Deus tem para você. Eu vou finalizar fazendo uma oração para você, para que Deus possa te ajudar. Fica de pé, para você poder orar comigo. Para que Deus possa te dar forças, porque é difícil a gente só entregar, né? Sem a gente enxergar e a gente não saber o que está esperando a gente, tá? Eu sei que é difícil. Mas olha, independentemente das circunstâncias, só faz aquilo que Deus espera de você. Alguns de vocês sabem que hoje eu estava sentindo muito mal. Me senti mal o dia inteiro. E eu só vim pregar hoje porque não tinha outra pessoa para pregar no meu lugar hoje. Porque eu estava muito mal, muito mal. Mas esse momento que eu estou aqui em cima do altar é o momento que eu estou me sentindo melhor o dia inteiro. Porque as coisas de Deus são assim. Eu estava louvando ali no canto e aí tinha passado a dor de cabeça, o mal-estar, e eu estava pensando, pai, o Senhor é incrível mesmo, né? Foi preciso eu vir para a igreja mesmo passando mal para o Senhor cuidar de mim, sabe? Então faça essas coisas também. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Paizinho querido, nós estamos agora diante de Ti, Senhor.
E eu quero te agradecer pela palavra de hoje, eu quero te agradecer pelo seu Espírito Santo aqui na nossa presença, Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor haja em cada mente, em cada coração, cada corpo, alma e espírito. Senhor, nós entregamos a Ti o controle. Senhor, o Senhor é o nosso Deus, nós sabemos que os seus planos são maiores do que os nossos. E eu te agradeço pelo seu cuidado, pelo seu amor e pelos seus planos, Pai. Senhor, tira toda angústia, Pai, tira toda tristeza, toda amargura. Aumenta a nossa fé, que nós saibamos esperar em Ti. Mostra para cada um de nós como é que nós devemos agir e reagir segundo aquilo que o Senhor espera da nossa vida. Que o Seu Espírito possa direcionar, possa transformar em nós cada coisa que não Te agrada, Senhor, para que nós estejamos mais firmes e mais próximos de Ti. Senhor, eu trago sobre cada pessoa agora dessa igreja a Sua bênção, a Sua glória, a Sua vitória, Senhor. E eu já Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.